Fala, conselheiro, eu sou o Daniel Pérez, administrador das redes sociais Fala Conselheiro. Antes de iniciar esse vídeo, primeiro quero que você se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, no final dele dê uma curtida, compartilhe para todos os nossos companheiros. Gostaria de mandar um abraço pro pessoal do Rio Grande do Sul. A gente esteve lá agora essa semana. Foi um grande encontro de formação continuada lá em Santa Maria, realizado pela Acontours. E eu gostaria de mandar um abraço para todos os companheiros de lá, dizer que foi uma experiência inenarrável, como diria um dos meus colegas. Nós vamos falar hoje sobre direito à educação. A gente está no início do ano aí, várias mãezinhas vão ao conselho, pais, crianças, procurar matrícula, vaga. Como que é esse negócio, né? Por que as pessoas vão ao conselho para procurar matrícula para a escola? Via de regra, as pessoas não têm que ir para o conselho tutelar procurar matrícula. As pessoas precisam ir nas unidades escolares. Acontece que muitas mães, muitos pais cansam de ir, entram em filas, vão para as escolas, para as creches e chegam lá e recebem um não. É negada a vaga, que é um dos direitos fundamentais, o direito à educação, previsto no artigo 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas acontece também de muitos pais nem irem às unidades escolares, vão direto no conselho. Às vezes as escolas, às vezes a Secretaria de Educação dizem que para as pessoas conseguirem esse direito fundamental precisam ir ao conselho tutelar. E não, as pessoas têm esse direito como direito fundamental e elas devem acessar esse direito direto na unidade escolar, ou seja, na creche mais próxima do seu bairro, na escola municipal próximo da sua casa, porque o Estatuto diz e garante que é vaga, é creche, é o direito à educação mais próximo da sua residência possível. Só que muitas das vezes cria-se um fluxo de que as pessoas têm que ir ao conselho tutelar para acessar esse direito. E fica um alerta para os conselheiros tutelares. A primeira coisa quando uma pessoa chega ao conselho tutelar querendo uma vaga em creche, na escola, é perguntar para o pai e para a mãe se ele já foi na unidade escolar, se ele já foi na creche. E se ele foi na creche, na unidade escolar e recebeu um não, ele tem que ir, depois de ir à unidade escolar, ao local onde é subordinada a essas unidades, que é a Secretaria Municipal de Educação. E aí sim, ele não tendo nenhuma resposta e for negada a vaga, ele vai até o Conselho Tutelar para que o Conselho Tutelar possa aplicar uma medida de proteção prevista no artigo 101, aquele pai, aquela criança ou aquele adolescente encaminhando o pai ou responsável para a requisição da vaga na Secretaria de Educação. Nós sabemos que é competência do Conselho Tutelar requisitar serviços nas áreas de segurança, educação, assistência social. Isso está no artigo 136, inciso 3º, a linha A. E quando esse direito for negado para quem ele for requisitado, o Conselho pode representar direto a autoridade judiciária. Ou seja, se for negado aquilo que for requisitado nos termos do artigo 136, inciso 3º, a linha A, o Conselho pode se fazer valer do que está previsto logo depois, que é no artigo 136, inciso 3º, a linha B, que é representar a autoridade judiciária os casos de não cumprimento injustificado de suas deliberações. Então fica essa dica para o Conselho Tutelar. Sempre que um pai ou uma mãe aparecer no Conselho Tutelar dizendo que quer uma vaga em escola para o seu filho ou para sua filha, deve-se perguntar a ele se ele já foi às unidades escolares e, posteriormente, à Secretaria de Educação. Então, somente o Conselho então vai requisitar essa vaga, porque ele vai fazer algo que é muito sério. A requisição é um pedido-ordem, não é um pedido, um favor, é um pedido-ordem, que gerará uma representação judicial, uma vez que não for atendida, ok? Então, nós estamos no início do ano, isso está brotando no Conselho. Eu quero falar de uma outra coisa também muito importante para você, conselheiro tutelar, ficar ligado. Muitas crianças são matriculadas na escola pelo avô, pelo tio, por um vizinho próximo. Isso não pode. Quem pode e quem se faz valer do poder familiar estabelecido no artigo 21 e muito propriamente no artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente é pai e mãe ou responsável. Quem é pai e quem é mãe? A pessoa que tem o seu nome numa certidão de nascimento. Esse é o documento que indica que aquela pessoa é pai ou mãe. E quem é responsável? Não é o parente, não é a família extensa previsto no artigo 25 do Estatuto. A pessoa que é responsável é a pessoa que tem uma guarda legal. Nenhuma palavra está no Estatuto à toa. Todas as palavras têm um significado e um significado jurídico, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei federal, 8.069/90. Então não é o significado do senso comum, é o significado jurídico da palavra. Então responsável é o responsável legal, e a única pessoa que tem autoridade para dar a guarda ou para passar a responsabilidade do pai e da mãe para uma
uma outra pessoa, a autoridade judiciária, o juiz, se não tiver uma guarda, as escolas não podem fazer a matrícula dessa criança. Aí as pessoas dizem, ah, mas o pai está ocupado, o pai não pôde vir, ah, a mãe faleceu e só tem o pai que trabalha muito. Bom, esse responsável legal, esse pai, essa mãe, vai ter que tirar um tempo do seu dia, um tempo do seu trabalho para comparecer à unidade escolar para fazer a matrícula. Acontece muito isso, por exemplo, para tirar identidade também, documentos mais sérios, né? E não tem como abrir mão. Um tio, uma tia, uma avó não pode cumprir esse papel e o conselho não pode se fazer valer do artigo 101, inciso 1º, que é uma medida protetiva, um termo de responsabilidade para aquela pessoa, porque esse não é um fato para aplicação de termo de responsabilidade. As hipóteses previstas para a aplicação de medida protetiva estão no artigo 98 e não configura esses casos, porque o pai não pôde porque está trabalhando ou a mãe, não dá para fazer isso, é ilegal. O pai e a mãe têm que cumprir um dos princípios previstos lá no artigo 100 para aplicação de qualquer medida protetiva. É importante se valer dos princípios previstos no artigo 100. E o artigo 100 tem um princípio lá chamado responsabilidade parental. O pai e a mãe precisam assumir a responsabilidade deles. Então, pode-se dar lá uma declaração de comparecimento no conselho para que ele apresente no trabalho ou lugar onde ele foi, e ele também não pode ser cerceado de ter de fazer coisas para o seu filho e ser penalizado no seu trabalho lá no local onde ele diz que não pode vir. Então, fica essas dicas aí para vocês. Estamos no início do ano, muitas dessas coisas acontecem todos os dias, o Conselho Tutelar se depara com isso, e isso é o que prevê a lei, e o Conselho Tutelar precisa estar bem ligado nessas questões. Valeu? Gente, peço de novo, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. Valeu, obrigado!